Boa tarde, vamos começar o nosso call de fechamento no dia 29 de maio de 2012. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Olhando aqui o nosso índice à vista, índice Bovespa, a gente vê que essa cunha foi confirmada no último pregão e hoje o mercado realizando um pouquinho em relação aos últimos dois pregões. Então, nesse exato momento, o índice Bovespa está com 0,60 de queda, não está na mínima do dia, que é bom. Isso aí que eu estou considerando uma correção, pequena correção técnica em relação aos últimos dias de alta. A expectativa é que o mercado continue subindo nos próximos dias, tendo em 56.680 o primeiro objetivo de alta. Então a expectativa é que amanhã ele já venha romper 55.760, que foi a máxima do dia de hoje, para buscar os 56.680 pontos. Com isso, mostrando a alta dessa reversão de tendência aqui, dessa cunha de reversão de tendência. O objetivo dessa cunha está em 59 mil pontos. A gente pegar aqui o índice futuro, a gente vê muito parecido com o índice Bovespa, abriu praticamente na máxima e testou a resistência de 55.745 pontos, foi a máxima de ontem, para reverter. E agora também deixa uma sombra inferior. O estocástico já está comprado. O CCI, vou botar aqui o CCI, ainda falta um pouquinho, mas eu já vou deixar aqui o zero, pois a qualquer momento ele pode dar uma comprinha interessante aqui. Vejo que o CCI deu uma venda aqui atrás, ele praticamente zerou essa venda nessa deriva, mas voltou a cair. E agora tentando não, já muito próximo de zerar essa venda. O SP500 positivo, né, 0,79 de alta. Agora o papel, esse candle aqui não é o candle original. Ele tem um candle de alta aqui. E onde você vê esse candle escuro aqui, na verdade é uma sombra. Então ele está trabalhando para tentar romper ou fechar acima de 1.328. Está aqui, 1.328. No momento está 1.328,22. Vamos ver se ele consegue esse rompimento. Bom, vamos ver Petrobras. Fechando aqui com o spinning top. O interessante é que esse papel, que Petrobras não venha a interessante que ele não venha a fechar abaixo desses 18,78 e que ele venha, na verdade, a fechar acima disso. E quanto mais para cima ele fechar dos 18,78, ou seja, quanto mais próximo dos 19,22 fechar, melhor. Vale do Rio Doce, eu acabei esquecendo de abrir, né? Vale do Rio Doce. Desfim apresenta um candle positivo, está muito próximo do CCI. CCI está menos 4, 3,98, menos 4. Mas a expectativa é que a Vale já no próximo pregão venha romper 67,25. Aí ele arma o pivôzinho. Ele aqui retraiu 62%, 61,8%, né? Esse de movimento devolveu 62% e agora começa
a retomar uma alta, inclusive com aumento de volume. Hoje, né, Petro, o próprio mercado, tudo aumentando o volume. Então a expectativa daqui para frente é que esse mercado venha a melhorar. Vamos ver alguns papéis aqui. Vocês já podem postar os papéis de vocês. Eu queria mostrar um papel, começar mostrando um papel que é BVMF. BVMF rompeu os 9,73 e já chegou no primeiro objetivo de alta, né, na média das bandas de Bollinger. Então ele tinha um primeiro objetivo aqui na casa de 9,90, se não me engano. E a expectativa agora é que o mercado, ele tem duas opções. E aqui a gente não sabe precisar ainda qual vai ser, mas ele pode romper direto. 25% das vezes ele rompe direto. Depois que ele testa a banda inferior, 25% só das vezes ele rompe direto a média das bandas e vai buscar a banda superior. E 75% das vezes ele testa a média das bandas, volta a ceder para depois voltar a subir. Então, como ele já fez uma dupla realização aqui, existe uma chance dele já romper para cima esse movimento. O volume, enfim, não está ruim não. Ainda não fechou o pregão. Ele está dentro da média, né? Ele está dentro da média, o volume não está. O volume não depõe. O ideal, óbvio, que seria um volume um pouquinho melhor. Mas o grande teste vai ser amanhã, para saber se ele rompe essa média ou não. E aí sim vai precisar de volume maior. O setor de bancos ainda está ruim. O IBR foi um fracasso hoje. Tinha tudo para subir, não subiu. Tá horrível. Tá de volta, Naka? Beleza, quem sabe você consiga ganhar agora então. Achei que você tinha abandonado o barco. Como você fez? Como você fez no mês passado, você abandonou o barco, deixou a vitória. Você combinou a vitória com o Pereira, né? Pereira levar a vitória no mês passado e para você levar esse mês, né? Foi uma dobradinha. Tá certo. Undercover. Para Despar, testou aqui a resistência de 38,80 e acabou não realizando. Acabou de não rompendo. Tem agora aqui uma próxima resistência 31,85.
31,85. Aqui tem uma resistência no meio do caminho, essa média das bandas de Bollinger. Mas esse papel tem potencial para vir no primeiro momento nesses 32,95, 33, depois 33,40. O estocástico comprado de 51% tem reais possibilidade dele romper. Anota aí, Pedro, pra gente ver esse papel no fechamento. Pra ver esse papel amanhã. Tem que ver como é que ele vai fechar. Se ele fechar com o spinning top, mostra indecisão. Se ele fechar mais próximo das máximas, mostra tem chance de vir pra cima. Então, o IBR deixa eu ver aqui. O IBR você tem que trabalhar com stop aqui. Então o stop aqui foi 8,10, né? Se ele perder 8,10, pula fora. O stop não mudou. 8,10 continua sendo aqui o objetivo da alta, do stop. Então, você vai sair quando der o stop de perda aqui. Mas a expectativa é que ele não venha para baixo. A expectativa agora é que ele venha para cima. O CCI já vai dar uma compra. O estocástico já está comprado. As médias ainda não deu. Vou tirar essa média daqui. E vou tirar isso aqui também. Então se vê que ele, bem ou mal, ele está fazendo fundos consecutivos mais altos e está fazendo topinhos consecutivos mais altos. Então o papel está apesar dele estar realizando hoje, ele está numa pequena tendênciazinha de alta. Tá certo? Então o stop se mantém lá então. Beleza? Vamos pegar aqui Jet. O Jet já tinha dado uma venda hoje. Quando rompeu esses 27,70. Rompeu 27,70, foi a primeira venda. Eu jogo aqui no primeiro momento, eu jogo um Fibonacci desse movimento aqui. Você vai ver que ele já chegou praticamente na retração de 50%, né, do estudo de Fibonacci.
O ponto importante aqui é que ele testou a banda superior, veio rasgando para cima a banda superior, derivou numa distribuição e agora está vindo para baixo. Uma nova venda aqui, perdendo 27,15, ele vai buscar a banda inferior de Bollinger. Então tem algumas resistências. Inclusive tem 3 resistências, né? Tem a retração de 50%, retração de 61,8 e esse topo anterior aqui de 26,60. Então tem 3 retrações aqui. Tem 3 retrações, 3 resistências, né? Tipo, 3 suportes até chegar na banda inferior de Bollinger. Estocástico vendido, CCI vendido, queda com aumento de volume, traz uma queda consistente para o papel. O papel agora tem objetivo na banda inferior de Bollinger. Um papelzinho que é interessante olhar. Aqui o papel, uma tendência alta, já fez 2 fundos consecutivos mais altos, já fez 2 topos consecutivos mais altos, apesar dele estar realizando um pouquinho, né? O interessante vai ser ele se manter acima da média das bandas de Bollinger em vermelho. Mais uma compra agora para esse papel, só romper a máxima aqui de 24,93. 24,93. Com o primeiro objetivo na banda superior de Bollinger em 25,77. Depois do topo anterior em 26,50. O stop desse papel 23,95. Outro papelzinho aqui. FHR3. Vocês podem postar os papéis de vocês, viu? Fiquem à vontade. Limpar tudo aqui. É engraçado, esse papel tava melhor. Estocástico aqui comprado, mas de qualquer maneira, se eu jogar um Fibonacci, a gente pode ver aqui que ele já devolveu praticamente 85% do estudo de Fibonacci, 85,4. Aqui praticamente devolveu 85,4 de Fibonacci e começa a melhorar. Não, eu tinha visto uma outra coisa aqui, não. Tá um pouquinho longe. PVMF já tinha passado, né? Já tinha falado de BVMF. Rompendo aqui agora os 9,90 é compra. Tomando conta, compra agressiva 9,90. Compra conservadora rompendo 10, com objetivo a 10,50. Stop 9,73. BRKM5. Canalzinho de deriva. Rompendo a máxima de hoje de 11,48 é compra. Com objetivo nos 12,20. O stop a 11. Estocagem comprado. CCI não deu compra ainda. Aqui tem um pouquinho de aumento de volume. Aliás, qualquer papel hoje vai ter um volume maior do que ontem. Mas tem um canalzinho de deriva. Tem o primeiro objetivo
na média das bandas de bola, que é essa pretinha aí, e depois 12 e 20. Próximo papel. O time ficou feio esse papel. Ele tinha tudo para subir e acabou devolvendo tudo, apesar, né, dessa tentativa de reversão. Tá ruim. O papel, na verdade, pode até vir para baixo. Se perder 9,48, pula fora do papel. Esse é um stop, porque aí ele pode vir buscar o fundo anterior de R$ 9. Então fica fora do estocástico, querendo abrir compra. Ele está em 22%, querendo abrir compra, mas ficou feio esse papel. Agora acabou realizando um pouquinho, mas o papel tem uma resistência aqui nos 25, em torno de 25,13, mas um pouquinho mais para cima, rompendo a média das bandas de bola, ganha uma compra para esse papel. Ele tem algumas resistências aqui. 26,50 pode ser interessante. 26,50, depois 27,10. Então aqui o estocástico comprado. O papel já testou a retração de 50% de Fibonacci, revertendo agora. Então compra agressiva rompendo esses 25,10. E a compra conservadora rompendo a média das bandas de Bollinger, hoje 25,36. Primeiro objetivo 26,50, depois 27,10. E o stop aqui perdendo 24,60. Forja Taurus, estocástico comprado. Papel, enfim, acabou devolvendo um pouquinho, foi lá embaixo, reverteu. E está formando aqui um martelo, apesar de ser um martelo feio. Tem que ver qual é o nível de fechamento para hoje. Com essa reversão tão forte aqui, pode ser que ele feche até melhor do que está agora. E aí pode ter uma compra interessante aí. Dois de 15, que foi a máxima, compra. 2,20 objetivo, stop 2,10. O papel pode estar interessante.
Magazine Luiza acabou fechando com... Ainda não fechou, mas enfim, acabou devolvendo, formando aqui uma pequena cruz de Harami. E no caso não é de alta. Tem que ver como é que ele vai fechar isso aqui. Mas tocados comprados, esse aí ainda não deu compra, mas muito próximo. Eu diria que hoje foi mais um dia de realização dos últimos 2 dias de alta. Então rompendo a máxima do dia de hoje em 9,87. É uma compra. 9,87 é uma compra. Com o primeiro objetivo agora na média das bandas de Bollinger em 10,60. Estocagem comprado lá nos 47, mostrando que tem espaço para subir. O cielo ficou feio, né? Tirar isso daqui que fica mais fácil para a gente enxergar. É uma nova compra para esse papel agora. Só se romper a máxima do dia. 54,68. O objetivo é 56,50. Stop 53,45. Mas não tô gostando desse papel não. Acho que tem coisa melhor aí para se comprar. MMX. Devagarinho tá subindo, né? Tem um objetivo aqui no 760. O papel já fez máxima hoje em 7,49. A gente soltou uma compra, já pulou fora do papel. Fizemos um day trade aqui de 1,5% hoje. Próxima compra para esse papel agora é só se romper 760. O papel tem um grande objetivo aqui em 8,30. Então 760 com objetivo a 8,30, stop 7,27. 8,30 porque é retração de 50% de Fibonacci. Apesar de uma resistência intermediária no 7,90, ele bate 7,760 para 7,90 para 8,30. Estocagem comprado, CCI praticamente comprado. CCI está praticamente comprado. Está lá menos 0,55. Já vai dar uma compra para esse papel. O estocagem já comprou, o CC vai comprar agora e as médias no próximo pregão, as médias de 3,8 vai dar uma compra interessante. Então, de qualquer maneira, uma compra conservadora seria rompendo 7,60. Para ficar de olho nesse papel. Põe uma estrela nesse papel aí. MMX. Não. Agora que vai dar uma compra conservadora. Aqui Suzano. Papel despencou. Derivou 2 dias hoje. Parece que está formando 582. Parece que está formando um martelinho, né? Parece por enquanto. Só parece. 582. Vou dar uma molezinha para vocês, hein? Molezinha para vocês. Parece que está formando um martelo. Por que que parece? Se quiserem esperar 10 segundos aí para disparar a compra. Já foram 5. Por que que parece que é um martelo? Pode escrever a compra aí, ou pode escrever a resposta aí. Aguiar. Uai. O que está acontecendo? Vocês estão tão emocionados que vocês não...
O Aguiar e o Tebeso não. O corpo está muito grande. O corpo está 2 vezes menor que a sombra. Até agora, dos dois estão errados. A sombra inferior é menor que 2 vezes o tamanho do corpo. É isso aí, Pereira. Eu quero saber a resposta completa, gente. Só o Pereira que escreveu certo. A Guerra foi lá e escreveu rapidinho, né, Guerra? Pronto, já encerrou as respostas. Acabou. Ah, tudo bem, tu escreveu rápido ali depois que o Pereira escreveu. Porque o corpo está muito grande, isso aí não quer dizer nada. O corpo está 2 vezes menor que a sombra, isso também não quer dizer nada. A sombra inferior é menor que 2 vezes. A sombra inferior é menor que 2 vezes maior que. Puta, esse aqui Pereira, como é que é? A sombra inferior é menor que 2 vezes maior do o tamanho do corpo. Ou seja, o tamanho, a sombra inferior tem que ser pelo menos 2 vezes o tamanho do corpo. É só isso que vocês tinham que escrever. Hein? Gente, é coisa muito simples. A sombra inferior tem que ter 2 vezes o tamanho do corpo. Pronto! Acho que na ansiedade de nego escrever, embola tudo, faz uma confusão danada. Que é isso? A Sambro é duas vezes maior. A sombra aqui não é 2 vezes. A sombra tem que ter. Brincadeira. Deixa eu ver o que tu escreveu aqui. Olha, Pereira, começou bem, embolou no meio de campo. A sombra inferior é menor que 2 vezes maior o tamanho do corpo. Brincadeira. O corpo está 2 vezes maior que a sombra. Ai, gente. Brincadeira, viu? Tá bom, vou dar ponto pra todo mundo. Pronto. Todo mundo que escreveu no. Pô, no. Cara, o que eu já ri aqui. Brincadeira. Tudo bem, vou dar ponto pra todo mundo que escreveu mais ou menos o troço assim. Pra Sambro, pro 2 vezes não sei o que. Calma, gente. Calma. Tá bom, vou dar 15 segundos. Pronto. Não precisa apavorar. Naka, por exemplo. Naka levou um. O Aguiar levou um. Pereira levou um. Quem mais escreveu aqui? Brincadeira. Proporção da sombra com o corpo não está no ombro. Não está no dobro. Porque a proporção da sombra com o corpo não está o dobro. Tá bom, Mauro vai levar também. Pronto, Mauro. JP também vai levar. Pronto. Quem mais? Brincadeira. Não, não é martelo. Isso aqui não é martelo. A sombra inferior tem que ser 2 vezes, pelo menos 2 vezes o tamanho do corpo. É só isso. É C também, pronto. Você vai levar um pontinho. Pronto, ponto para todo mundo. Ah, todo mundo levou ponto, pronto. Beleza.
Vamos em frente. Então é isso, a sombra inferior, além do fato da sombra superior ser maior do que 10% do tamanho do corpo, né? Mas de qualquer maneira ele já mostra uma vontade de reverter numa alta. Anota aí, Pedro, para a gente ver fechamento amanhã. De qualquer maneira, tem que fazer uma figura. E essa figura tem que confirmar. Então 5,92 eventualmente pode ser uma compra para o papel. Vamos esperar fazer essa figura de reversão. Tá certo? Esperar essa figura de reversão. Vamos ver, outro papelzinho aqui, MRV. Beleza. O MRV tá dando uma área de deriva, né? O MRV tá dando uma área de deriva para ficar fora do papel. Não tem nada que diga que é para comprar esse papel. MRV não, agora é MRV para ficar fora do papel. O papel tá muito perigoso. São Carlos também. São Carlos, além de não ter liquidez, esse papel começa com problema de liquidez. Ou seja, teria um ponto de compra eventual. Não recomendo esse papel, mas para quem quiser anotar aí, 32 compra, 33 objetivo, stop. Botar um stop bem curto mesmo, 31,44. Então, estocástico vendido, CCI vendido, papel sem nenhuma volatilidade. Deixa eu ver aqui quantos negócios teve hoje. Esse é um papel que é para ficar fora, viu? Pô, 3 negócios no dia, gente. Sai desse papel. Esquece esse papel. 3 negócios no dia. Esquece esse papel. É a minha recomendação. Os versículos não tem ponto de entrada ainda. Eu falei que é para ficar de olho um eventual rompimento de 5,92. Mas por enquanto não tem recomendação de compra para esse papel não. São casos muito menos. Eu acho que é um papel que não é para se olhar. Pelo critério de liquidez. A empresa pode ser muito boa. Pode ter fundamentos ótimos, mas não tem liquidez. São aquelas coisas que o mercado escolhe um determinado papel e não escolhe outro. Oi? Eu vi que Cielo deu uma recuperada. A Souza Cruz está uma pequena tendência de baixo, com topo de fundo consecutivos mais baixos. Ele testou a média das bandas de Bollinger em vermelho. Rompendo seria uma compra agressiva, no sentido de logo acima ter uma outra
Mas aqui eu acho que pode dar um day tradezinho. 9, 4. Não, 27,94. É, dá um day tradezinho aí. Depois tem essa máxima aqui. 28,54. Mas, ó, estocagem comprado, CCI já deu compra. Falta só o gráfico agora confirmar. Não é isso que eu quero. Aqui, CCI já deu compra aqui em 2,35. Então o ideal é realmente esperar romper no próximo pregão. Mais um ou dois pregões romper esses 27,50. Aí vale uma compra. Não é uma compra conservadora. A compra conservadora vai ser quando os três indicadores derem compra: estocástico lento, CCI e cruzamento da média 3,8. Aí sim você tem uma compra conservadora. Compra agressiva está aí, CCI, o estocástico comprado e, obviamente, o gráfico sinalizando uma reversão, uma compra também. Tá certo? Teve uma compra menorzinha aqui antes desse Maruboso, ontem. E agora realizando um pouquinho o movimento de ontem. Souza Cruz está bem interessante. Um outro papel aqui, M Dias. A M Dias pode estar formando um topo triplo, né? Gente, por favor, não confunda topo triplo com ombro, cabeça, ombro. 56,75. 56,75. Não é nem topo triplo, já é topo quádruplo, né? É, aqui por enquanto ou esse papel ombro 56,75 e aí daria um ponto de entrada interessante. Ó, testou a retração de 50%. Tem na média, tem na banda superior uma resistência. Uma dupla resistência, né? 56,75. Eu ficaria fora desse papel. Não estou vendo nada de interessante nesse papel. Foz Tauro estou vendo que está melhorando. Cielo está melhorando também. Eu não estou vendo nenhum grande papel aí para entrada não, viu? Dá uma olhada aqui em CSN. Hoje nós temos palestra terça-feira, né? A CSN aqui bem largado. Os últimos 3 dias o papel ficou bem largado. Hoje vamos falar sobre o Williams. Percentual. Aqui. Momento. Williams percentual R. Ambev também largado.
Papel bem largado. MYPK3. A MYPK3 está dando uma pequena área de deriva. Rompendo 26,40, vamos dar uma comprinha. Objetivo de alta 28,50. 26,40 compra, 28,50 objetivo, 25,48 é stop. Oi? É 25,50. 26,40 para 25,50? Mantém isso aí, depois a gente vê. Hoje o sistema que eu falei para vocês do... Foi JHSF, né? Que deu... Não, qual foi o papel? HRTP, né? Que deu... Que divide por 50. Tá. Esse papelzinho aqui acabou não vingando. Tô aqui, HRTP 3, né? Ou 4? O papel que estava na casa de 300 tantos reais já caiu para 7 e pouco. Então é uma opção AOGX. Tem uma compra aqui, 860. E agora aqui, rompendo esses 860, ele vem para 9,15, que dá uma puxadinha boa, hein? 860 para 9,15, dá 6,40 de alta. Vocês se lembram que até ontem esse papel estava na casa de 350 reais? Pois é, teve um split de 1 para 50. Quem tinha uma ação levou 50. Não precisava ter exagerado, né? Podia ter vindo para casa dos 15, 14, 12. O 8 acaba isso. Cada centavinho passa a ter um valor muito grande. Não precisava estar tão barato. Eu acho que ficou barato demais agora. Mas enfim, engraçado que esse papel... Olha o gráfico desse papel HRTP3. Dá uma olhadinha aqui. E olha o gráfico de MMXM3. Tá muito parecido. Hein? Esse é o mesmo setor? Não, MMX mineração. Petróleo. Eu estou dizendo, uma opção AOGX. Concorrência da AOGX. Ele é concorrente da AOGX porque os dois estão buscando petróleo e ainda não acharam. Tem um poço, 2 poços, enfim, sei lá.
Algum papel mais aí? Qual é o endereço para visualizar a tela cheia? Oi? Não, não, tem que buscar esse endereço. Tem que pegar com ele lá esse endereço pra gente ter aqui sempre. Permaster ficou feio, né? Acabou devolvendo bastante. Enfim, tinha aqui um cano que parecia um martelo, mas perde a força da reversão porque ele não está no fundo. E agora aqui fazendo um troço que lembra um padrão de envolvimento, né? Pode vir mais para baixo. De qualquer maneira, o interessante é a gente traçar essa linha de tendência de alta. Enquanto o mercado respeitar essa linha de tendência de alta para cima, o CCI ainda está vendido, mas o estocástico comprado em 41%. Oi? Anota esse endereço aí. Quando o pessoal perguntar, você já tem aí. Olha só, no finalzinho, o nosso futuro devolvendo. Devolvendo não, realizando mais, né? Terminando de devolver. Se isso aí começando a dar compra, estocagem dando compra. Uma venda conservadora pelo média da cruzamento das duas médias. Seria o próximo candle. Uma venda agressiva. Foi quando ele perdeu a média de 8 períodos aqui. Né? Vocês estão lembrados daquela operação macaquinho, né? Deixa eu só perguntar. Ô Ramos, você é o Ramos do Baniva ou você é o Ramos cliente? Porque a gente tinha pedido para você mudar o seu nick, porque a gente tem um Ramos aqui, ele é conhecido, é o nosso craque aqui, enfim, do TI. Não, não é isso, é porque quando a gente fala em Ramos, é o Ramos da corretora, né? Enfim, ele já é conhecido por todos como, né, o William Ramos, o nick dele é Ramos. Então eu queria pedir para você a gentileza de você pôr um outro nick, name, justamente para não confundir, tá certo? Porque senão muitas vezes as pessoas veem Ramos, que é você, elas acham que é o Ramos da corretora, aí acaba criando confusão. Então eu gostaria de te pedir para você pôr um outro nickname, por favor. JBS fez uma linha que poderia ser uma tempestade já vista no início de tendência, né? Mas, enfim, não chega a ser uma figura de reversão. Ele testou a média de 8 períodos, deixa uma sombra inferior, estocagem comprado. De qualquer maneira, uma compra aqui só são P6 de 32. Tem essa média para atrapalhar a nossa vida.
Mas de qualquer maneira 683 é um objetivo de alta para o papel. Tá certo? Obrigado. Valeu, Ramos, obrigado. Então, JBS ainda, enfim, realizando os últimos 3 dias de alta, né? Estamos com 2 dias já, o segundo dia de queda, mas já deixa uma sombra inferior, sinalizando que o papel pode reverter no alta. Compra então por esse papel rompendo 6,32, com objetiva 6,83 de resistência intermediária em 6,56. O stop seria 5,90. Não, desculpe, 5,90 não. O stop seria 6. Isso se o Pedro não resolver, né, me dizer que o stop está muito grande, vamos diminuir. Então vamos diminuir para 6,10. Tá bom? 6,10? Não, stop, como 6,50? Ah, mantém aí. Então, JBS ainda não deu entrada. PVMF a gente já tinha falado. Mas alguns papéis aqui melhorando ao longo do... Lá fora deu uma boa melhorada também. O nosso mercado aqui que não tá indo. Ó, BVMF rompendo 9,90 seria uma compra agressiva, 10 compra conservadora, objetivo 10,50, stop 9,73. Vamos aqui no finalzinho, como é que tá indo Petro? Deixa eu ver aqui, o finalzinho Vale 36,60, 36,80 Vale. Vale tem uma resistência mais forte aqui nos 37,25 e ela, enfim, primeiro objetivo é 37,25, depois 38. Só rompendo a média das bandas de Bollinger em 38 é que vai dar um certo alívio para o papel, ou seja, pode mostrar uma reversão mais firme desse papel. Enquanto isso não acontecer, a gente ainda está, né, nesse vai ou não vai. Petrobras também tem uma resistência na casa de 19,20, 19,15. Enquanto não romper esses 19,22 agora, nada feito. O papel fechou 18,89, 18,94. Fecha um pouquinho melhor, mas também não é o suficiente aí para reverter numa boa. Não, o papel, na verdade, vai estar longe, né? Uma reversão consistente do papel só depois de romper 20,50. Até lá, nada feito. E os Minas testando mais uma vez o suporte de 9,07. Pode estar vindo a formar um fundinho triplo, muito vagabundo, é verdade. Aqui seria um fundo duplo decente, aqui é um fundo duplo, né, esquecendo isso aqui, meio vagabundinho, ou seja, forma um fundinho triplo meia boca. De qualquer maneira, uma compra para esse papel só são P9,64 e a média das bandas de Bollinger em vermelho. Enquanto isso não acontecer, é complicado esse papel. Tá certo? Vamos ficando por aqui. Quem for assistir a palestra é só ficar linkado, que daqui a pouquinho a gente entra. 5h15. Agora, daqui a 10 minutinhos, a gente começa a nossa palestra. Vamos só beber uma água e daqui a pouquinho a gente volta. Para quem não puder estar presente, obrigado pela participação. E amanhã às 9 da manhã estamos de volta. Obrigado a todos.
e até daqui a pouco.